Olá, esta é a terceira aula do primeiro módulo do curso sobre como cobrir eleições, promovido pelo Knight Center para o Jornalismo nas Américas, com o apoio do Google News Initiative. Eu sou José Roberto de Toledo e a gente terminou a aula anterior anunciando que falaria sobre margem de erro nessa aula. É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos falar de margem de erro ou do erro amostral, né? O erro amostral é calculado em função de várias coisas, e é importante você saber, mesmo que você não vá deixar o seu público entediado com essa explicação, é pelo menos importante você saber sobre o que você está falando. A primeira coisa que afeta o tamanho da margem de erro é o tamanho da amostra. Então, quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Não é uma proporção direta, não é uma regrinha de 3, é um cálculo mais sofisticado do que isso, mas como regra geral, tenha na cabeça que se a amostra for maior, a margem de erro vai ser menor. Outro fator que também faz parte do cálculo da margem de erro é a heterogeneidade da amostra, ou seja, a diversidade da distribuição das opiniões. Uma eleição que tem 20 candidatos, que tem muito mais possibilidades diferentes de resposta, vai ter uma margem de erro diferente de uma que só tem 2 candidatos. Em geral, o erro é maior quanto maior a dispersão das respostas. Se existem 20 candidatos, há mais probabilidade de erro do que se tiver só 2 candidatos. Por isso que pesquisas nos Estados Unidos, em geral, têm uma taxa de acerto maior do que no Brasil, porque só tem 2 partidos. Também vai depender do intervalo de confiança. Como a gente já falou, se a gente prefixar que o intervalo de confiança é 95%, que é a norma, a margem de erro vai ser menor do que se o intervalo de confiança for de 99%. Daí, naturalmente, você vai estar pegando uma probabilidade, um número maior de respostas. Uma informação importante para você, que não sei aí se você vai decidir individualmente se você vai querer contar isso para o seu público ou não, é que não existe uma margem de erro único para a pesquisa toda, para todos os resultados da pesquisa. O que a gente divulga é a margem de erro máxima para 50%, que é onde, quando você responde, por exemplo, que um candidato tem 50% de intenção de voto, ali você está na margem de erro máxima. Se ele só tem 1% de intenção de voto, obviamente a margem de erro não vai ser igual que a de 50%, porque se a margem de erro de 50 é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, o intervalo é entre 47 e 53, se o cara tem 1% de intenção de voto, obviamente o intervalo não é menos 2 a 4, né? Então, a margem de erro ela varia em função do percentual da resposta. E também não é uma regra de 3, mas depois eu vou mostrar como calcula. Então, quando você olhar um resultado e pensar, putz, esse cara aqui só tem 3% de intenção de voto, quer dizer que ele pode ter entre 0 e 6? Não, não é isso. Mas, infelizmente, a gente vê isso com frequência na divulgação das pesquisas de televisão. Aqui também você talvez não queira explicar esse grau de complexidade para o seu público. Vai depender da sua relação com ele. Se você acha que ele vai entender, você pode e deve explicar que tem essas diferenças. Então, quanto maior for a amostra, menor vai ser o erro amostral. E quanto maior for o consenso da população, menor será o erro amostral. Ou seja, se é uma coisa em que 90%, por exemplo, a avaliação do Temer, né, a imensa maioria acha que o governo dele é ruim e péssimo, a margem de erro aí vai diminuir. Já rejeição ao Lula, metade é contra, metade é a favor, a margem de erro tende a aumentar. E vamos lembrar que sempre o erro independe do tamanho do universo pesquisado, salvo os universos muito pequenos. Por incrível que pareça, é tecnicamente mais difícil fazer uma pesquisa em Borá, no interior de São Paulo, que só tem 800 eleitores, do que no Brasil inteiro, que tem 140 milhões, porque a amostra em Borá vai ser praticamente um censo. Você vai ter que achar todos os eleitores da cidade. Isso, em geral, acaba dando mais problema técnico, mas, felizmente, não tem muitas pesquisas sendo feitas em Borá. Intervalo de confiança.
aquilo que eu já expliquei, mas vou repetir. Para pesquisas eleitorais divulgadas e, portanto, para registro na Justiça Eleitoral, e aí vamos abrir um parênteses, o Brasil é o único país do mundo que tem margem de erro definida em lei e errado. O que está na lei não é o conceito certo, mas tudo bem. Você tem que trabalhar com uma estimativa aproximada do erro amostral o máximo possível naquela pesquisa, porque você já precisa apresentar isso no registro da pesquisa. Pela lei, os institutos já têm que dizer de antemão qual é a margem de erro que eles vão divulgar. E não importa se tem 20 candidatos, se o país está rachado, se há consenso, você já tem que declarar a priori qual é a sua margem de erro, que é tecnicamente errado, mas enfim, vamos lá, que é assim que está na lei. Então, no caso brasileiro, você considera-se o máximo de heterogeneidade, né, seja parte do pior cenário possível, e para um resultado de 50% da amostra. Então você já pensa que vai ser um resultado, um assunto que vai rachar a população no meio, e você já vai para o resultado onde que tem estatisticamente a maior erro, que é a metade, né, 50%. Se você vai para 70%, é a mesma coisa que você tiver com 30%. Então, 50% é onde você pode ter o erro maior. Como os resultados das pesquisas não são números exatos, mas estimativas, e é importante você ter sempre isso na cabeça, aquilo ali não é um número preciso, aquilo é uma estimativa. Isso significa que a gente está falando de um intervalo. A gente sintetiza isso num número só. Fulano tem 12% de intenção de voto, mas pô, como tem a margem de erro, na verdade a gente está falando de uma faixa, né? Ele pode ter entre 11 e 13, dependendo da tua margem de erro. Então, como é uma estimativa, você tem que interpretar isso como um intervalo, e é muito importante também você se lembrar desse grau de imprecisão na hora de divulgar e também de desconfiar das pesquisas que trazem resultado depois da vírgula. Porque se a coisa não é precisa, se ela já é uma estimativa, como é que você ainda vai acrescentar uma casa depois da vírgula se teu intervalo, se tua margem de erro é de 3 pontos percentuais? Qual o sentido disso? Você acaba passando uma imagem errada para o teu público de que aquilo tem uma precisão maior do que de fato existe. Existe um site, esse daqui, Sample Size Calculator, em que você pode calcular a margem de erro definindo os parâmetros, replicando os parâmetros da pesquisa que foi feita. É claro que não vai ser exatamente igual a do Instituto, porque aqui não considera aquele fator que eu falei, que é o grau de heterogeneidade das respostas. Mas se você colocar aqui o tamanho do intervalo de confiança, que pode ser 95% ou 99%, então no Brasil em geral 95%. Sample size é o tamanho da amostra. Então, por exemplo, as pesquisas do Ibope, em geral, tem uma amostra de 1.080 entrevistas. Aí você coloca a população, que é o universo que você quer pesquisar. No caso do Brasil, se uma pesquisa para o eleitorado brasileiro, pode colocar arredondado aí 140 milhões de eleitores. E daí você coloca o percentual do candidato. Então, vamos supor que o Bolsonaro tivesse com 24% numa pesquisa Ibope que foi feita com 1.080 entrevistas. Quando você pedir para calcular, ele vai te dizer que a margem de erro é de 2,55. Não é de 3, como está anunciado no site do TSE e como o Instituto divulga para pegar o máximo, a margem de erro máxima, né? Se tiver 20 em vez de 24, a margem de erro dele vai ser de 2,38. E se tiver 30, vai ser 2,73. Então, por aí você vê que, às vezes, nesse negócio da margem de erro, você tem um empate técnico que não é um empate técnico. Tem um caso clássico, que foi o da pesquisa presidencial, da última pesquisa presidencial feita pelo Datafolha na eleição de 1989 para presidente da República. O Collor estava disparado em primeiro, com 30% das intenções de voto, e tinha uma disputa para ver quem ia com ele para o segundo turno. E os dois candidatos mais favoritos para isso eram o Lula do PT e o Leonel Brizola do PDT. Na pesquisa de véspera, a diferença, o Lula apareceu numericamente na frente do Brizola, mas dentro da margem de erro máxima estabelecida pelo Instituto, que era de 2 pontos. A diferença entre eles era menor do que 4.
Por que 4? Porque você tem que somar o máximo que o Brizola podia chegar e o mínimo que o Lula poderia ter. Então, somando os 2 pontos, daria 4. Por esse critério, não daria para cravar que o Lula iria para o segundo turno, mas a manchete da Folha foi: Lula vai para o segundo turno com o Collor. Por quê? Porque quando você calculava a margem de erro específica do Lula e do Brizola, a diferença estava fora da margem de erro, porque não era de 2 pontos, era de 1 ponto alguma coisa. Somando as duas, não dava a diferença que tinha aparecido numericamente na pesquisa. Então, às vezes é importante você saber essa diferença para tomar suas decisões editoriais. Isso aqui é uma tabela que você pode usar mais ou menos como regra geral. De novo, não está contabilizado aqui a heterogeneidade das respostas, mas como regra é isso. Se a tua amostra tiver 400 entrevistas e o teu intervalo de confiança for de 95%, então ela vai ser de 5 pontos percentuais para quem tiver 50% das intenções de voto e vai ser de 4 pontos percentuais para quem tiver 20% das intenções de voto. Se, ao contrário, sua amostra tiver 2.000 entrevistas, a tua margem de erro máxima vai ser de 2,2 e se o candidato tiver 20%, vai ser de 1,8. Agora, se você quiser aumentar o teu intervalo de confiança para 99%, aí você vai ver que a tua margem de erro vai pular de 2,2 para 2,9. E se você quiser aumentar muito a sua margem para diminuir sua margem de erro máximo que você puder, você vai ter que fazer 10.000 entrevistas, o que é caríssimo e muito raramente é feito, para ter uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Bom, tudo isso que eu falei até agora é sobre o erro amostral, aquilo que é calculado pela estatística, mas também tem os erros não amostrais, aquilo que não está no cálculo. E é sobre isso que eu vou falar na próxima aula.